A paz do Senhor Jesus, amadas Déboras. Hoje eu trago o devocional deste mês, que tem como tema Não Deixe Faltar o Azeite. E este tema foi retirado do livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao 13, onde fala da parábola das 10 virgens. Eu sou Rebenaura, coordenadora do Desperta Débora de Teixeira de Freitas. Amadas, esta parábola, ela foi contada por Jesus para falar sobre o reino dos céus. E a cena descreve que o Senhor Jesus comparou o reino dos céus como uma festa de casamento, da mesma forma como era feito naqueles dias. Esta parábola, ela nos ensina a necessidade de preparo para a volta de Jesus. Jesus compara esta vinda como uma procissão de casamento que quem não estiver preparado não pode participar. Esta parábola, ela está dividida em 3 cenas. A primeira cena, nós encontramos dos versículos 1 ao 5, onde Jesus apresenta o quadro de um casamento, onde ele fala das 10 virgens e que nem todas estão preparadas. E termina com a chegada do noivo, que chega atrasado. A segunda cena, ela está nos versos 10, quando o noivo chega. E quando ele chega, está representado também aí a segunda vinda de Jesus. E quando ele chega, nem todas as virgens estão preparadas, nem todas têm o azeite suficiente. A terceira cena, também nos versículos 10, os portões se fecham. E aqueles que não estão preparados não entram na festa, fica para trás. Jesus faz aqui uma descrição profética da situação espiritual em que se encontrará a humanidade na segunda vinda de Cristo. Amadas, a compreensão do texto nos fala que o noivo demorou a chegar e todas as virgens adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito anunciando a chegada do noivo. E todas se levantaram para preparar as suas lâmpadas. As prudentes acenderam as suas lâmpadas com azeite extra que elas tinham, mas as nécias, elas perceberam que as lâmpadas estavam apagadas e pediram azeite emprestado para as prudentes. E as prudentes, por sua vez, recusaram a dar o azeite e orientaram que elas fossem comprar. Enquanto as nécias foram comprar o azeite, o noivo chegou. E as prudentes entraram com o noivo na festa e o portão foi fechado. Quando as nécias chegaram, bateram à porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Esta parábola, amadas, ela nos chama a atenção de como nós devemos esperar a vinda de Jesus. Nós devemos esperar com vigilância. Nós não podemos distrair com as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo geram pecado. E nós não podemos deixar levar pela rotina das nossas vidas, deixando de fazer as coisas do Senhor para fazer outras coisas, deixando para depois. Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, ele diz bem assim: porque vós mesmos sabeis muito bem
que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Então, amadas, nós devemos estar prontas para receber o Senhor, pois ele pode vir a qualquer momento. Vigilância é vigiar, é ficar atento, é ficar em alerta, é ficar consciente dos sinais da vinda de Cristo. E quais são esses sinais? Os profetas, eles já advertiam naquela época que a terra passaria por grandes tumultos, por grandes iniquidades, passaria por guerras e sofrimentos. O profeta Daniel, ele também revelou que a época antes da segunda vinda de Jesus seria de dificuldades, como o mundo nunca conheceu. Jesus aqui, ele prediz que próximo ao fim, a humanidade estará envolvida em densas trevas do pecado e a chama do amor se esfriará em muitos. As virgens nércias, elas não vigiaram, não prepararam adequadamente para a chegada do noivo. E elas perderam a oportunidade de entrar na festa. Elas foram rejeitadas pelo noivo. O texto também nos chama a atenção para que nós devemos esperar o noivo com prudência. A prudência nos leva a fazer escolhas certas. A prudência nos ajuda a aproveitar as oportunidades que Deus tem para mim e para você. Porque a prudência é ter sabedoria, é ter discernimento, é saber agir de acordo com a vontade de Deus. As virgens prudentes, elas levaram azeite extra para suas lâmpadas, porque elas sabiam que o noivo poderia demorar e elas precisavam estar preparadas. Elas não foram egoístas ao negarem os azeites para as nércias. Elas foram realistas e zelosas. Porque o azeite representa o Espírito Santo. O azeite do Espírito Santo é algo que não pode emprestar para ninguém. É algo pessoal. Ou você tem o Espírito Santo ou você não tem. Amadas, nós, Déboras, nós devemos buscar a sabedoria que vem de Deus. Nós devemos estar cheias do Espírito Santo para orar pelos nossos filhos, para ficar de joelhos pelos nossos filhos, para que eles fiquem de pé. A sabedoria de Deus, ela é pura, ela é pacífica, ela é sem parcialidade e sem hipocrisia. Nós também devemos esperar a vinda de Cristo com expectativa. A expectativa, ela nos motiva a viver com propósito. Ela nos motiva a viver com objetivo, sabendo que a nossa recompensa está no céu. A expectativa nos inspira a testemunhar o amor de Deus, o amor que Ele tem para conosco. A expectativa nos inspira a ter esperança, a ter fé, a ter alegria nas promessas que Deus tem para mim e para você. As virgens prudentes, elas esperaram com expectativa a chegada do noivo.
Elas não desanimaram nem desistiram com a demora do noivo. Elas permaneceram fiéis, como um sinal de fé e de alegria. E com isto, elas foram recompensadas pela sua fidelidade. Elas entraram na festa de casamento com o noivo. Portanto, amadas, este texto, ele serve para nos avaliarmos se nós somos servos do Senhor ou não. Ele nos revela que o tempo de estarmos preparados, de estarmos prontos, é o tempo de hoje, é agora. Não deixe faltar o azeite do Espírito Santo em sua vida. Não deixe, irmãs, porque todos nós fazemos parte das benécias que o Senhor tem para nós. E todas serão levados naquele grande dia. Uns para a salvação e outros para a vergonha. Que nós possamos aprender com as virgens prudentes a nos preparar para aquele grande dia. Porque aquele grande dia vai chegar e nós vamos buscar o noivo, ou nós vamos estar com o noivo. Um grande abraço, amadas.